Olá, turma! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de revisão, da avaliação de ciências, sabendo que nossa avaliação, ela constará com os sistemas digestório, sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Então, desde já esteja estudando, se preparando para a nossa avaliação. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório, o seu processo digestivo e suas etapas. Então, o sistema digestório, ele é responsável por digerir os alimentos, reduzindo em tamanho bem menores, Ele tem um funcionamento aí muito complexo, já que para o alimento ser digerido, ele passa por diversas fases, Então, ele é um sistema que é responsável pela transformação do alimento, onde ele vai cortar, triturar, em nosso corpo, bem como a ingestão, a absorção e, posteriormente, a eliminação de resíduo. Quando o alimento já não tem mais nenhuma substância, não serve mais, que ele é jogado para fora. Então, quais são as etapas da digestão, desse alimento para ser mastigado, quebrado, triturado, para até sair do nosso corpo? O processo digestivo, principalmente, ele começa pela boca. O primeiro órgão que nós jogamos o alimento é a boca. O alimento ele é cortado pelos dentes, triturado e umedecido pela saliva. Então, por meio da nossa mastigação. E com isso, o alimento ele recebe o nome de bolo alimentar. O bolo alimentar é engolido, e devido aos movimentos feitos pelas paredes da faringe, segue seu caminho dentro do corpo, passando pelo esôfago até chegar no estômago. Quando ele chega no estômago, o bolo alimentar recebe um banho de líquido ácido chamado suco gástrico, que nessa etapa ele é transformado em uma pasta, chamada quimo. Depois que ele chega no estômago, esse quimo ele segue para o intestino delgado. Lá recebe um banho de outros líquidos, como o suco intestinal, que é um suco produzido no intestino, o suco pancreático, que ele é produzido pelo pâncreas, o nome já diz, e a bile, que é produzida no fígado, tá? Então, com isso tudo, esse quimo, é transformado em uma substância líquida chamada quilo. E é nessa etapa que o sangue absorve os nutrientes que irão fornecer a energia para o corpo. E a partir desse momento, dessa substância, do químico que se transforma em uma substância líquida chamada quilo, o que não é aproveitado, o nosso corpo ele joga para fora, aproveitando aí só os sais minerais e a água. Então, assim começa o processo digestivo do início ao fim. Estude bastante, tá? Mas qual é a função do sistema digestório? O sistema digestório ele tem duas funções principais, que é transformar o nutriente em partículas menores, para que possa ser absorvido pelo organismo, que ninguém vai engolir nada inteiro. E também eliminar as partes alimentares não aproveitadas pelo organismo, que é aí quando saem as fezes, A função das partes que compõem o sistema digestório, Qual a função do esôfago, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso? Então, o esôfago é um tubo de passagem. O estômago, ele age como um compressor de alimentos. O intestino delgado finaliza a fragmentação dos alimentos, o quebramento final dos alimentos. E o intestino grosso, ele recicla as substâncias do corpo, absorvendo aí o que há de importante, que são a água, os sais minerais e outros componentes. Quando nós falamos do sistema respiratório, nós não podemos esquecer do processo de respiração, tá?
Os processos da respiração são dois. Inspiração, que é quando o ar entra, e expiração, quando o ar sai. Inspiração, o ar entra no nosso corpo através do nariz ou da boca. E aí ele percorre a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Quando inspiramos, os pulmões se expandem, os pulmões se alargam, né? Ele enche e volta ao tamanho normal. Já na expiração, o gás carbônico retorna percorrendo o caminho inverso da respiração. Ou seja, o movimento de entrada e saída do ar é controlado pelo nosso diafragma. O que é o diafragma? É um ossozinho, né? Um músculo que nós temos abaixo do pulmão e é ele que controla a nossa respiração. Então, inspiração, o ar entra no nosso corpo, né? O oxigênio que tem que ser filtrado pelo nariz e não pela boca. E a expiração, o gás carbônico que já é transformado dentro do nosso corpo, ele sai, tá? Aqui a Pro trouxe para vocês os componentes, né, do corpo do sistema aí respiratório. Temos aí o nariz, né, que é a cavidade nasal. Temos a boca, a traqueia, o pulmão direito, pulmão esquerdo, o diafragma, o bronquíolos, os brônquios, a laringe e a faringe. Essa imagem vocês vão estar encontrando aí no livro de vocês, né? Na página 161, que vocês vão estar estudando. Então, estude bastante a função e a localização de cada órgão, onde é que fica cada órgão desse, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, os componentes do sangue. O sangue já sabe que é um tecido formado por vários tipos de célula que circula através do sistema vascular, não é isso? Mas quais são os principais componentes do sangue? O plasma, os leucócitos e as plaquetas, né? O plasma é a parte líquida do sangue. Os leucócitos são as células de defesa do sangue. As hemácias são quem transporta o oxigênio e as plaquetas têm como função coagular o sangue. Então, veja que o nosso sangue, né, vermelhinho, bonitinho, mas tem esses componentes todos aí, o plasma, o leucócito, as plaquetas e as hemácias, viu? Vou falar um pouco sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são 3, né? As veias, as artérias e as capilares. Então, as veias são os vasos que levam o sangue do corpo para o coração, tá? Já as artérias são vasos que levam o sangue do coração para o corpo. Então, veja que o sentido é inverso, é o contrário. Já as capilares são vasos muito finos e estreitos, que têm a função de receber e levar sangue às células e ainda recolher seus resíduos. Então, veja que cada uma tem a sua função. Nada no nosso corpo fica parado. Tudo que tem no nosso corpo tem um objetivo, uma função, uma importância e um papel para desempenhar. Vamos ver quais são as partes do coração? Vamos lá. Temos aí, ó, a veia cava superior. Temos a artéria, né, a aorta, o átrio direito, o átrio esquerdo, veias pulmonares, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, veia cava superior, veia cava inferior, artéria pulmonar. Então, vocês também vão estar estudando bastante e a localização de cada parte, né, do nosso coração, ok? Qual a função do sistema cardiovascular? Ele tem várias funções, como transporte de gases, né? Que com a comunicação entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, o oxigênio é retirado do ar, chega ao sangue e o gás carbônico é eliminado. Transporte de nutrientes, depois da digestão, feita pelo sistema digestório, né? Que é onde vai tirar aí os sais minerais, a água. Transporte de resíduos metabólicos. O trabalho realizado pela célula produz muito resíduo.
e seu transporte é feito através do sangue. Transporte de hormônio, transporte de calor, coagulação sanguínea e distribuição de mecanismo de defesa. Então, essa é a função do sistema cardiovascular e vocês têm que estar estudando também. Olha, tudo que está aqui no slide será muito útil na prova de vocês. E agora vocês têm uma atividade de revisão, né? Então, temos aí, comente 4 das funções realizadas pelo sistema digestório. Temos 7 funções, né? Transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de resíduo metabólico, transporte de hormônio, transporte de calor, distribuição de mecanismo de defesa, coagulação sanguínea. Vocês vão escolher 4 delas, vai escrever, né? E dizer o que é que ele faz. Quais as partes que formam o nosso coração? Então, veia cava, átrio direito, ventrículo direito. Então, você vai estar escrevendo. Descreva quais são os 3 tipos de vaso sanguíneo e fale sobre cada um deles. E também falar sobre o coração, tá? O sangue é um tecido formado por vários tipos de células. Quais são? E fale sobre os seus componentes. Na respiração, ocorrem 2 tipos de movimentos. Conceitue cada um deles. Quais são os movimentos da respiração? Inspiração e respiração. Quais são os componentes e a função do sistema respiratório? Vamos lá no conceito. Cada parte do sistema respiratório tem uma função. Para esquecer o M aqui, tá? Qual a função do esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso? Fale como acontece o processo digestivo, desde quando o alimento entra em nossa boca até quando sai pelas fezes. Quais órgãos compõem o sistema digestório? Então, atividade de revisão, aula de revisão, estude bastante, consulte o material de vocês, tá? Que a nossa prova está show de bola, preparadíssima para vocês, tá bom? Um beijão.